Salve rapaziada, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no meu canal. Caso você não me conheça, meu nome é Eduardo Martinazzo, eu sou técnico em manutenção automotiva e hoje eu vim falar sobre pneu, mais especificamente o que representam e significam aquelas letras e números que estão escritos no seu pneu, como você entendê-los e compreendê-los. Bom, eu tenho um pneu aqui que eu vou usar ele como exemplo. Ele é um pneu um pouco grande, então ele não vai caber todo aqui no vídeo. E também algumas partes vão ficar ruins de serem visualizadas, então eu vou tirar fotos e vou sobrepor as fotos aqui no vídeo. Aqui na lateral do pneu existem diversas informações que variam, desde a data de fabricação, dimensões desse pneu, até o desempenho desse pneu. Vamos começar falando sobre as medidas desse pneu e as dimensões. Esse pneu aqui, no caso, ele é um pneu 195/60R15. O que cada uma dessas coisas significa? Bom, o 195 ele nos indica a largura da banda de rodagem desse pneu. Então, no caso, esse pneu ele tem 195 milímetros de largura de banda de rodagem. Isso varia de pneu para pneu. Vai ter pneu que é 170, 180, 200, 240, enfim. O 60 ele nos indica a altura da lateral desse pneu. E é em relação à banda de rodagem, no caso é 60% da largura da banda de rodagem. Isso varia também, vai ter pneu que vai ser 50, 40, 70, como eu falei, isso varia. Se você fizer a matemática 195, 60% de 195, você vai chegar no número certo. O R, ele vem da palavra em inglês radial, que em português significa radial, que é o que? A forma como esse pneu é construído. Antigamente existiam os pneus comuns ou pneus convencionais, que as malhas de aço que formam a estrutura do pneu, elas eram montadas na diagonal. No pneu radial ela é montada um pouco diferente, ela é montada na transversal. Eu vou deixar uma foto aqui no vídeo que vai ficar mais fácil de entender isso que eu estou falando. E o pneu radial ele tem um desempenho melhor, então ele traz uma dirigibilidade melhor para o seu carro em relação ao pneu convencional. Então, ao longo do tempo, o pneu diagonal ou convencional, como você queira chamar, ele foi sendo deixado de lado, ele não é mais fabricado. Então, se você vai comprar um pneu hoje, ele já vai ser um pneu radial, então você não precisa se preocupar com isso. E o 15 indica o tamanho da roda a qual esse pneu foi feito para ser aplicado, no caso, uma roda de 15 polegadas. Ainda falando sobre medidas, alguns pneus eles vão ter um P aqui na frente de todas as medidas, que indica passenger, que significa passageiros em inglês, indicando que é um pneu que foi feito para ser aplicado num carro de passeio. Aqui embaixo a gente vai ter outras informações. Além das medidas do pneu escrito num tamanho menor, a gente tem o 88H. O que esse 88H indica? O 88 ele indica a capacidade máxima de carga que esse pneu suporta. No caso não é 88 kg, existe uma tabela para isso. E o 88 ele indica 560 kg. O H ele indica a velocidade máxima que esse pneu suporta. No caso também existe uma tabela e o H ele representa 210 km por hora. Por que a gente precisa saber isso? Bom, porque a gente não vai querer sobrecarregar esse pneu nem com peso nem com carga, porque isso causa danos no pneu que são irreversíveis e também pode causar acidente por conta disso. Mais para frente aqui a gente vai ter outras informações. A gente tem aqui a palavra também em inglês radial, que significa radial, que eu já falei sobre a construção do pneu, e tubeless, que significa sem câmara. Ou seja, esse pneu aqui foi feito para rodar sem câmara de ar. Depois a gente tem outras informações também a respeito do número de série, coisas que mais o fabricante precisa do que nós consumidores saber. E também a gente vai ter um indicativo de carga aqui dele, no caso em quilogramas, aqui a gente tem os 560 que eu já falei, 560 quilogramas. E a gente também tem o indicativo de pressão máxima que esse pneu suporta. No caso, esse pneu aqui é 44 PSI, ou 44 libras. Bom, isso é a pressão máxima que ele suporta, não é a pressão que você vai calibrar ele. Quando você for calibrar o seu pneu, se baseie no manual do proprietário ou naquela etiqueta que vem na porta do motorista. Não calibre ele com a pressão máxima. Depois a gente tem informações a respeito dos materiais que eles são fabricados. No caso esse aqui, ele tem poliéster, metal e nylon. Depois mais para frente aqui a gente tem outra informação também relevante. A gente tem aqui escrito na lateral outside, que significa lado de fora.
No outro lado do pneu, aqui na outra lateral, tem escrito inside, que significa lado de dentro. Bom, por que ele tem isso? Porque ele tem um lado para ser montado. Obviamente o lado de fora fica para fora do carro e o de dentro fica para dentro. Mas por que isso? Porque ele é um pneu assimétrico. O que é um pneu assimétrico? Se a gente olhar a banda de rodagem desse pneu aqui, esse lado da banda é diferente desse, que caracteriza um pneu assimétrico. Se fosse um pneu simétrico, toda a banda de rodagem dele ia ser igual, então ele não ia ter nem lado D para ser montado de dentro ou para fora, ou de direção. Também alguns pneus eles são o que a gente chama de unidirecional, ou seja, eles têm um sentido de giro. Isso vem indicado também aqui na lateral. Não é o caso desse pneu, mas eles vêm escrito rotation e uma flecha apontando o sentido predominante de giro desse pneu. Então isso também tem que ser tomado bastante cuidado, principalmente na hora de fazer o rodízio de pneus, para não botar eles ao contrário, não fazer eles rodarem ao contrário. Principalmente aqueles pneus que têm o perfil da banda em V. Você olha aqui, a banda de rodagem dele ele tem um perfil dos sulcos em V. Isso tem que ser tomado muito cuidado, porque se você monta o pneu ao contrário, em vez de ele fazer o trabalho que ele foi feito, que é escoar a água debaixo do pneu, do meio para fora, ele vai fazer o serviço ao contrário, ele vai pegar a água de fora e jogar para dentro, que causa aquaplanagem. Também aqui a gente vai ter algumas estampas que o fabricante do pneu coloca. E aqui a gente tem outras informações muito importantes, que é o DOT do pneu. DOT vem da sigla em inglês que significa Department of Transportation. É um órgão do governo americano que ele quem regulamenta esses testes e normas a quais os pneus são impostos. No caso, o DOT do pneu é uma sequência de 4 sequências de dígitos. As 3 primeiras a gente ignora, porque elas são relativas a quem é o fabricante do pneu, onde ele foi fabricado e outras informações que é muito mais importante para controle interno do fabricante do que para nós consumidores e aplicadores. Mas os dois últimos números são importantes, que eles indicam a semana do ano que esse pneu foi fabricado e o ano. No caso, 15 e 19. Os 2 primeiros a semana, os 2 últimos o ano. Então esse pneu foi fabricado na 15ª semana do ano de 2019. E por que a gente precisa saber isso? Bom, a gente precisa saber isso porque o pneu tem um prazo de validade. No caso é 5 anos. O pneu depois de 5 anos a borracha resseca e ela começa a perder propriedades. Então é recomendada a troca desse pneu. E como é que você vai saber? Olhando o DOT dele. E também, ainda aqui, a gente vai ter outras informações em cima aqui, ó, que são relativos ao desempenho desse pneu. No caso aqui a gente tem tread wear, que significa desgaste da banda de rodagem, traction, que é a tração, e temperature, que é a temperatura. Bom, o tread wear, ele indica o quanto essa banda de rodagem vai rodar, o quanto ela vai aguentar. Isso é baseado em testes americanos, que os americanos determinam um padrão, aliás, esse padrão já existe, eles seguem aquele padrão e impõem o pneu a esses testes. Essa nota ela varia de 100 a 600. No caso, esse pneu aqui recebeu uma nota 420. Mas isso é muito relativo, não significa, quanto mais alta a nota, mais próximo de 600, mais ela, teoricamente o pneu dura. Mas isso não dá para levar ao pé da letra, porque isso varia muito da utilização do carro. Que superfície ele roda, se ele roda em asfalto, se ele roda em estrada de chão, paralelepípedo, a manutenção do carro como está, como ele é conduzido. Então isso não é um parâmetro muito exato. E o traction indica a tração desse pneu, que é o atrito do pneu com o solo, que é muito importante. Essa nota ela varia de C até AA. Então esse pneu recebeu uma nota A, que já é uma nota boa, seria uma nota 3 de 4. E o temperature indica a resistência desse pneu à temperatura. Essa nota ela varia de C até A, C, B e A. No caso, esse pneu aqui recebeu nota máxima, que é o A, ou seja, a resistência dele, a capacidade dele de suportar a temperatura rodando. Porque o pneu ele esquenta quando ele roda, devido ao atrito com o solo. Então esse pneu aqui ele vai ter uma resistência, as propriedades deles vão se manter, mesmo com a elevação da temperatura rodagem. E antes de encerrar esse vídeo também eu queria falar sobre o TWI. O TWI eles são pequenas barras que, aqui dentro do suco da banda de rodagem,
que eles servem para indicar o desgaste da banda de rodagem. O TWI ele vem da sigla em inglês Tread Wear Indicator, como eu já falei, para indicar o desgaste da banda de rodagem. E como é que você sabe se seu pneu ele ainda está bom ou não? Você olha o TWI. Quando você vê que o TWI ele já está rente aqui no pneu, indica que esse pneu já passou da hora de ser trocado, então você deve substituir. O ideal é trocar um pouquinho antes, logo quando ele já está começando a ficar rente, você trocar, porque a partir do momento em que ele já está rente, o pneu já está perdendo a capacidade dele de drenar a água. Os sucos são para drenagem de água, então ele já está perdendo a capacidade, o que vai causar aquaplanagem, podendo causar acidentes. E antes de encerrar esse vídeo, eu queria deixar um agradecimento ao Euclides da Geométrica aqui de Garibaldi, ele que me emprestou o pneu para fazer a gravação. Também pedi para você se inscrever aqui no canal, deixar o like, lembra de assinar o sininho das notificações, senão o YouTube não vai mandar a notificação quando eu fizer vídeo novo. Também compartilhe esse vídeo com alguém que você conheça, que você acha que pode ajudar essas informações que eu passei hoje. Até o próximo vídeo, pessoal.